Júlia nunca imaginou que herdaria algo tão grandioso quanto a antiga mansão da família. Um lugar que ela só conhecia através de conversas sussurradas e histórias cortadas pela metade. Desde pequena, ouvia seu pai dizer que aquela propriedade era mais responsabilidade do que presente, mas ele nunca explicava o motivo. Todos desviavam do assunto, sempre com um olhar que misturava medo e respeito. E agora, com a morte inesperada de sua avó, uma mulher severa, rígida e cercada de segredos, menos a mansão, finalmente lhe pertencia. Pelo menos era o que dizia o envelope carimbado com o selo da família, entregue por um advogado que parecia apressado demais para ir embora. No fundo, Júlia sentiu que aquilo era estranho demais. Sua avó mal conversava com ela, raramente demonstrava afeto, e quase nunca permitia visitas. Por que então deixar justamente para ela a mansão que todos consideravam o maior legado da família? Esse pensamento veio acompanhado de outro mais inquietante. Se a casa era tão importante, por que ninguém mais quis? Por que nenhum dos tios, primos ou parentes próximos contestou? Por que todos agiram como se a mansão estivesse melhor nas mãos dela do que nas deles? Enquanto o carro percorria a estrada deserta que levava ao interior, Júlia tentava se convencer de que estava exagerando. Talvez fosse apenas uma casa velha, cheia de memórias que a família queria esquecer. Talvez fosse só nostalgia misturada com lenda. Mas algo na forma como o advogado entregou o envelope, sem encará-la nos olhos, com as mãos trêmulas, menos a deixava inquieta. E quando ele falou a última frase antes de entrar no carro, seu estômago apertou. Leia o testamento apenas quando estiver lá dentro. E siga tudo ao pé da letra. A maneira como ele disse isso, firme e quase implorando, deixou um peso no ar, como se não seguir aquelas regras fosse mais perigoso do que ela poderia imaginar. Quando o carro estacionou diante dos portões enferrujados, Júlia sentiu o coração acelerar. A mansão se erguia imponente, com janelas altas e escuras que pareciam observá-la de cima para baixo. A fachada antiga estava marcada pelo tempo, mas ainda transmitia algo difícil de explicar. Algo que parecia vivo. O vento soprou forte, levantando folhas secas e fazendo as árvores ao redor balançarem com gemidos que lembravam lamentos. Júlia hesitou antes de abrir o portão, mas, com um suspiro profundo, empurrou o ferro pesado e entrou. A cada passo, a sensação de estar sendo observada aumentava. Era como se a casa esperasse sua chegada há muito tempo, como se tivesse escolhido aquele momento para despertar. Júlia tentou ignorar esse pensamento, mas ele ficava ali, preso como um gancho que puxava sua mente para um lugar que ela não queria visitar. Ao entrar na sala principal, encontrou exatamente o que temia. Tudo estava impecavelmente limpo, como se alguém tivesse cuidado da casa até o dia anterior. Quadros polidos, móveis alinhados, tapete sem poeira. Não havia cheiro de abandono, nem sinais de desuso. Era como se as paredes respirassem, como se tivessem acordado. Quando ela abriu a porta, o relógio antigo na parede deu uma badalada única, mesmo que não houvesse vento, movimento ou motivo para isso. Uma badalada seca, profunda, que ecoou por todos os corredores. O som reverberou dentro dela como um abismo, como um lembrete de que agora não havia volta. Júlia abriu o envelope com o testamento, mas não teve coragem de ler ainda. Decidiu explorar lá um pouco antes. Talvez, assim, o medo diminuísse. Talvez ela estivesse apenas impressionada com a atmosfera. Mas, conforme caminhava pelos corredores longos, sentia algo se mover pelas laterais do campo de visão. Sombras rápidas e imperceptíveis, quando olhava diretamente. E a cada novo passo, o ar parecia mais pesado, como se algo antigo despertasse ao seu redor. Um detalhe chamou sua atenção. Todas as portas estavam entreabertas, como se alguém tivesse passado por ali momentos antes. Não havia poeira acumulada. Não havia teias de aranha. Tudo parecia usado, como se a mansão tivesse rotinas próprias, como se alguém menos, ou algo menos ainda, morasse ali. No corredor principal, uma fotografia antiga pendurada na parede fez Júlia parar. Era um retrato de família, mas todas as faces estavam riscadas com marcas profundas,
exceto uma. A da avó. Ela era a única visível, e seu olhar parecia acompanhá-la, julgando cada movimento. Júlia sentiu um arrepio subir pela coluna. Ali, naquele instante, ela soube que a casa escondia muito mais do que memórias. Escondia histórias que ninguém jamais teve coragem de contar. E sem perceber, enquanto seus olhos percorriam o retrato, um sentimento estranho começou a se formar. A sensação de que aquela herança tinha um preço que ela ainda não conhecia, mas que já parecia alto demais. Antes de continuar, respirou fundo, segurou o testamento ainda fechado e murmurou para si mesma: seja o que for, vou descobrir. Gostou da história? Se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Comenta aí de onde você está assistindo e deixa o like para fortalecer. Júlia segurou o testamento fechado por alguns segundos, como se ele tivesse um peso que não era apenas físico. A textura do papel parecia estranhamente áspera, como se tivesse sido guardado por décadas em algum lugar úmido. Mesmo assim, algo dentro dela insistia que o verdadeiro impacto viria apenas quando lesse o conteúdo. E por mais que tentasse adiar, sabia que não poderia fugir por muito tempo. Para herdar a mansão e todos os bens anexados, precisaria cumprir exatamente o que estava escrito ali. A dúvida que a corroía era: por que alguém anexaria condições à herança de um simples imóvel? E por que aquilo parecia tão urgente? Ela subiu a escada principal devagar, observando como os degraus rangiam. Não como madeira velha, mas como se algo sob eles estivesse se mexendo. A cada passo o som parecia responder, quase acompanhando o ritmo de sua respiração. Lá no alto, o corredor parecia mais escuro do que deveria, apesar das janelas que deixavam a luz cinzenta da tarde entrar. A mansão parecia maior por dentro do que por fora. Isso a deixava inquieta de um jeito difícil de ignorar. Quando chegou ao topo da escada, um quadro caiu sozinho da parede. Não foi apenas uma queda, foi como se tivesse sido empurrado. O vidro estilhaçou no chão, espalhando pedaços brilhantes que refletiam sua própria expressão assustada. O quadro mostrava um homem muito alto, elegante e com o rosto parcialmente desfocado, como se alguém tivesse passado tinta para borrar sua identidade. Júlia se abaixou devagar, examinando o retrato com cuidado. Não havia moldura quebrada, mas o fundo da tela parecia arranhado por dentro, como se algo tivesse tentado sair. Um calafrio percorreu sua nuca. Ela finalmente decidiu abrir o testamento. Sentou-se no banco estofado ao lado da parede. Respirou fundo e quebrou o lacre. O barulho do papel rasgando ecoou pelo corredor, tão alto que parecia ter acordado a própria casa. O documento era antigo, escrito à mão, com letras tortuosas e tinta escurecida pelo tempo. O texto começava com um aviso que imediatamente fez seu coração acelerar. Aquele que herdar esta mansão deve permanecer nela por 7 noites seguidas, sem jamais sair após o pôr do sol. Júlia releu a frase várias vezes, tentando absorver o significado. 7 noites, sem sair depois do pôr do sol. Por quê? O que acontecia à noite naquele lugar? A mansão parecia querer que ela ficasse ali, queria que ela permanecesse. Aquele pensamento a fez engolir seco. Ela continuou lendo. As portas se fecharão sozinhas quando a primeira noite começar. Não tente abri-las. Não chame por ajuda. Não olhe pelos espelhos após a meia-noite. Seu corpo inteiro gelou. O que aquilo significava? Era algum ritual antigo? Uma tradição bizarra da família? Uma espécie de brincadeira macabra? Mas quanto mais ela lia, menos parecia brincadeira. Ouça o que a casa lhe disser. Ela reconhecerá sua presença. Ela testará. Respeite seus sinais e sobreviverá. Ignore. E a casa decidirá por você. Um arrepio profundo percorreu sua espinha. A casa falava, testava, decidia. Isso ultrapassava qualquer superstição que Júlia já tivesse ouvido. Era como se o testamento descrevesse a mansão como uma entidade viva. Uma entidade que precisava ser obedecida. No final da página, havia uma assinatura firme e pesada. Helena Moura,
sua avó. A mulher que sempre manteve distância emocional de todos, talvez porque sabia que, um dia, alguém teria que cumprir essa condição mortal. Julia apoiou o testamento no colo e fechou os olhos por um segundo. Sentiu um peso forte se acumulando no peito. Condição mortal não parecia mais apenas um título chamativo. Parecia real, palpável. Como se estivesse prestes a descobrir o motivo pelo qual todos da família pareciam ter medo daquela casa. Um vento forte atravessou o corredor, mas nenhuma janela estava aberta. De repente, todas as portas atrás dela se fecharam ao mesmo tempo. O estrondo ecoou pela mansão inteira, fazendo a madeira vibrar. Julia pulou do banco, o coração disparado. Correu até a porta mais próxima e tentou abri-la. Mas ela estava trancada apesar de não ter fechadura alguma. Era como se a própria casa tivesse decretado que ela não sairia mais dali. A luz do corredor começou a piscar. Ela sentiu naquele instante. A primeira noite estava começando. Mesmo que ainda não tivesse escurecido lá fora, a casa parecia ter seu próprio tempo, suas próprias regras. E agora que Julia tinha lido o testamento, parecia mais desperta do que antes. Um som baixo começou a ecoar pelo andar de cima. Não era passos. Não era vento. Era algo entre um lamento e um sussurro. Como vozes misturadas, dizendo frases que ela não conseguia compreender. O som se aproximava devagar, deslizando pelas paredes. Como se procurasse alguém ou algo. Ela engoliu seco e se obrigou a respirar devagar. Precisava manter a calma. Precisava controlar o pânico que ameaçava dominá-la. Mas como manter a calma quando algo começava a arranhar a porta ao final do corredor? Arranhões longos, profundos, como unhas demasiado grandes raspando a madeira com força crescente. Julia recuou até encostar na parede. O testamento caiu de suas mãos. A sombra que se formava na base da porta parecia se deformar, como se algo estivesse rastejando por baixo. Algo que não tinha forma definida. Algo que parecia não ter pressa menos porque sabia que ela estava presa. Por um instante, o arranhar parou. Silêncio absoluto. Até que de forma abrupta, a porta vibrou como se algo tivesse se chocado contra ela do outro lado. Julia prendeu a respiração. Seu corpo inteiro tremia. E então, no meio do silêncio sufocante, uma voz feminina, rouca e antiga, sussurrou atrás dela menos onde não havia ninguém. 7 noites. Obedeça. Ou me dê o que é meu. O coração de Julia quase parou. Ela virou-se lentamente, com medo do que encontraria, mas o corredor estava vazio. Ainda assim, a sensação de que algo passara por ela menos frio, pesado, antigo, fez suas pernas quase falharem. A mansão tinha despertado, e a primeira noite estava apenas começando. Julia ficou parada por vários segundos, tentando convencer o próprio corpo a se mover. O sussurro ainda vibrava em seus ouvidos, mesmo que o corredor estivesse completamente silencioso. Era como se a mansão tivesse deixado claro. Agora ela fazia parte daquele lugar, quer quisesse ou não. Respirou fundo e se abaixou para pegar o testamento caído no chão. Enquanto seus dedos tocavam o papel, um novo detalhe chamou sua atenção. Uma pequena frase escrita à mão no verso, em uma caligrafia diferente e mais recente. Ela não aceita substitutos. Julia sentiu a pele arrepiar. Substitutos? Substituir quem? A mansão parecia cobrar algo, um preço. E quanto mais ela lia, mais percebia que aquela herança não era um presente. Era um pacto. Guardou o testamento dentro do bolso interno da jaqueta e se forçou a andar. A casa parecia observar cada passo seu, como se esperasse por suas decisões. A luz elétrica piscava como um olho, prestes a fechar. O tic-tac de relógios, que ela não lembrava de ter visto antes, ecoava por todas as direções. Era impossível saber de onde vinha cada som, porque a acústica das paredes parecia mudar a cada corredor. Ao chegar à biblioteca, uma porta dupla de madeira escura, Julia sentiu uma estranha pressão no peito. O
cheiro forte de papel e mofo parecia se misturar ao perfume suave de ervas secas. No centro do cômodo, havia uma mesa com uma única vela acesa, menos, embora ela não tivesse acendido vela alguma. O detalhe que mais a incomodou foi a posição dos objetos. Tudo parecia arrumado de forma obsessivamente simétrica. Era como se alguém tivesse dedicado horas para ajustar cada livro, cada papel, cada lamparina, deixando tudo perfeitamente alinhado. Júlia engoliu seco. Aquela sala parecia ter sido usada recentemente. Sobre a mesa, havia um livro aberto. Ela se aproximou devagar. As páginas eram amareladas, mas a tinta preta estava forte demais para ser antiga. Como se aquilo tivesse sido escrito há pouco tempo, o texto descrevia um trecho sobre espíritos de casas antigas e condições deixadas por ancestrais para manter aquilo que repousa entre as paredes. Júlia sentiu os dedos tremerem ainda antes de virar a página. Uma frase sublinhada chamou sua atenção. A casa escolhe seu guardião. E o guardião não pode partir enquanto a porta interna estiver aberta. Porta interna. Guardião. Ela fechou o livro, recuando instintivamente. Seu coração acelerava mais do que deveria. Aquilo parecia um aviso. Parecia um convite. Ou uma armadilha. Quando se virou para sair, a porta da biblioteca começou a fechar lentamente. Mesmo sem vento algum. Júlia correu e a segurou com força. A madeira era pesada, mas empurrando com todo o peso do corpo, ela conseguiu manter a fresta aberta. Entretanto, algo puxava do outro lado. Não era uma força violenta. Era pior. Era uma força calma, constante, como se a casa tivesse paciência de sobra. Como se esperasse apenas o momento em que ela desistisse. Com o impulso final, Júlia escapou e deixou a porta fechar sozinha atrás de si. O estrondo ecoou pelo corredor. Por alguns segundos, ela ficou parada, recuperando o fôlego. Mas então percebeu que estava sendo observada. A sensação era tão forte que ela girou o corpo rapidamente, esperando ver alguém atrás dela. O corredor estava vazio. Mesmo assim, ela sabia que algo estava ali, caminhando ao lado dela, silencioso demais para ser humano. Seguiu em direção ao quarto principal da casa. O único que parecia minimamente iluminado. Ao entrar, viu uma cama arrumada com lençóis brancos, impecáveis. Sobre o travesseiro havia uma chave antiga, grande, com detalhes que lembravam inscrições rúnicas. Ela se aproximou, devagar, hesitante. A chave parecia pesada, como se tivesse sido moldada em ferro bruto. Quando a tocou, um frio intenso subiu por seu braço, fazendo seus músculos travarem por um instante. Era como se aquela chave tivesse sido feita para ela, menos e ao mesmo tempo, como se não fosse presa a ela. Havia uma etiqueta com uma frase curta. Primeira noite. Tranque o que não deve sair. Júlia sentiu o sangue gelar. O que não deveria sair. Ela virou a chave entre os dedos, como se isso pudesse lhe dar respostas. Mas nada fazia sentido. Não havia portas trancadas no interior da casa, exceto talvez algum cômodo que ela ainda não explorou. E se existisse algo preso dentro da mansão que tentava sair menos, algo que a condição da herança a obrigava a conter? Um barulho seco ressoou no corredor. Algo caiu ao longe. E depois, o som repete-se. Mais próximo, como passos pesados avançando devagar, na direção do quarto. Júlia prendeu a respiração. Sabia que não era o vento. Sabia que não era apenas madeira velha contraindo. Os passos pararam bem na frente da porta. A maçaneta girou, lentamente, sem ruído, como se alguém a movesse com extremo cuidado. Júlia recuou instintivamente, apertando a chave na mão. O quarto inteiro pareceu escurecer, apesar de as cortinas estarem abertas. Era como se a mansão tivesse segurado o ar, como se esperasse que ela agisse. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar o corredor vazio. Nada ali, nada visível. Mas o cheiro mudou. Um odor forte de terra úmida invadiu o quarto, misturado a algo que lembrava flores antigas, secando há décadas. O mesmo cheiro do vestido que sua avó
usou no funeral. O mesmo cheiro do retrato dela pendurado no corredor. O vento fez as cortinas se moverem, embora todas as janelas estivessem fechadas. Então, no canto do quarto, onde a sombra se acumulava algo, parecia se mexer. Não era sólido. Não tinha forma definida. Era como uma névoa escura que pulsava, expandindo e contraindo, como se respirasse. Júlia deu um passo para trás. A névoa acompanhou seu movimento. Era como um animal faminto. Curioso. Atento. Ela apertou os dentes e, sem saber exatamente por quê, ergueu a chave na direção da sombra. A névoa recuou ligeiramente, emitindo um som grave. Um lamento abafado que parecia sair de todas as paredes ao mesmo tempo. A chave funcionava. Era isso que o testamento queria dizer. Tranque-o, que não deve sair. Talvez a chave abrisse, ou fechasse menos algo que mantinha aquela entidade dentro da casa. De repente a sombra avançou um pouco mais, como se testasse seus limites. Como se quisesse saber até onde podia ir. A escuridão parecia esticar-se pelo chão, subindo lentamente pelas pernas da cama. Júlia sentiu seu coração martelar tão rápido que quase doía. E então, uma voz menos a mesma voz rouca que ouvira antes, sussurrou novamente. Você não devia ter voltado. A sombra se ergueu mais uma vez, como se tentasse assumir forma. Júlia sentiu que tinha segundos para decidir o que fazer. E, em meio ao pânico, percebeu algo que mudava tudo. A sombra não tentava sair do quarto. Ela tentava sair da casa. E a chave era a única coisa entre ela e o mundo lá fora. Júlia permaneceu imóvel diante da sombra, sentindo o peso invisível da casa, pressionando o ar ao redor dela. A chave parecia vibrar em sua mão, emitindo um frio tão profundo que chegava a doer. Ela não sabia como usar aquilo, mas sabia que precisava descobrir rápido. A sombra se aproximava devagar, como se estivesse analisando cada reação dela, cada tremor, cada respiração irregular. Era uma criatura paciente, e isso tornava tudo ainda mais ameaçador. O testamento dizia que ela precisava permanecer 7 noites dentro da mansão. 7 noites com aquilo. 7 noites obedecendo regras que nem entendia. Mas e se a condição não fosse apenas ficar lá? E se fosse impedir que algo escapasse enquanto estava presa ali? A sombra recuou lentamente para o canto, mas não desapareceu. Parecia estar esperando alguma ação dela. Uma escolha. E, por algum motivo, Júlia sentiu que esse era o primeiro teste que a casa mencionara menos. Embora ela não entendesse como uma casa poderia testar alguém. A chave pesava como chumbo. A vela do criado mudo, que ela também não lembrava de ter acendido, começou a derreter rápido demais, como se queimasse anos em segundos. De repente, o chão tremeu. Um tremor curto, seco, como se algo muito pesado tivesse batido nas fundações da mansão. As janelas vibraram. O lustre rangia como se estivesse prestes a cair. Júlia se apoiou na cama até o tremor passar. E assim que o silêncio se instalou, novamente, ouviu o som que mais temia ouvir naquele momento. Uma porta se abrindo em algum lugar do andar de baixo. Mas não era a porta da frente. Ela sabia reconhecer. Era uma porta interna, uma porta que ela não sabia que existia menos, e que, de acordo com o livro da biblioteca, não poderia estar aberta. A mansão respirou fundo, como se tivesse ganhado um novo pulmão. A sombra estremeceu, como se tivesse sentido a mesma coisa que ela. Júlia guardou a chave no bolso e saiu correndo do quarto. Cada passo ecoava nos corredores como se estivesse pisando dentro de um túnel metálico. O ar ficou mais denso, como se puxar o oxigênio exigisse esforço. O corredor se esticava de forma estranha, como se estivesse mais longo do que alguns minutos antes. A mansão parecia mudar de forma conforme ela se movia. Chegando ao térreo, ela parou. O hall enorme estava mais escuro do que deveria, mesmo com as luzes acesas. A escada que havia subido anteriormente parecia mais íngreme, como se tivesse sido reformada em segundos. E ao lado do piano antigo, onde antes havia apenas parede, agora havia uma porta aberta. Uma porta que definitivamente
não estava lá antes. O cheiro que vinha daquela abertura era completamente diferente do resto da mansão. Não tinha nada de mofo, madeira velha ou perfume de ervas. Era cheiro de terra revirada, úmida, profunda, como se atrás daquela porta houvesse uma caverna ou um túnel. No batente da porta havia marcas longas, arranhões profundos, como se algo tivesse sido arrastado dali para fora menos, ou tentado entrar. A madeira estava aberta em lascas, algumas ainda frescas, como se tivessem sido arrancadas segundos antes. Júlia tocou uma delas com cuidado. Era áspera, afiada. Subitamente, seus dedos começaram a arder. Ela os puxou de volta e viu um pequeno corte. Era raso, mas doía muito mais do que deveria. O gosto metálico da ansiedade subiu à boca. Tranque-o, que não deve sair, murmurou para si mesma. Mas trancar o quê? Onde a chave se encaixava? A porta não tinha fechadura. Era apenas um buraco negro, engolindo a luz do corredor. Atrás dela, a sombra no quarto parecia ter parado de se mover quando a porta apareceu, como se houvesse ligação entre as duas coisas. Como se a casa estivesse mostrando a ela o que precisava ser feito, mas de um jeito torto, quase cruel. Júlia deu um passo para dentro da nova porta. O chão era de terra batida, completamente diferente do piso de madeira polida da mansão. O ar estava mais frio e, quando olhou para cima, percebeu que aquele corredor subterrâneo não tinha teto visível. Era como se fosse mais fundo do que parecia, talvez até mais antigo do que a própria casa. O silêncio ali dentro era absoluto, sufocante, até que um barulho sutil começou a ecoar menos como unhas raspando na terra. Lento, ritmado. Aproximando-se, Júlia sentiu o corpo endurecer. Seu instinto gritava para correr, fugir, bloquear a porta, fazer qualquer coisa. Mas havia algo nela menos, talvez coragem, talvez teimôncia, que a manteve. Lá o testamento dizia que ela teria que obedecer à casa. E a casa estava levando ali. Quando se aproximou da curva do corredor, viu algo que fez seu coração falhar por um segundo. Havia marcas de mãos na terra, mãos humanas. Muitas. Algumas grandes, outras pequenas. Todas pressionadas contra as paredes como se tivessem tentado subir, escapar, se segurar. Algumas impressões eram frescas demais. O som de raspagem ficou mais alto. Júlia respirou fundo e continuou caminhando, mesmo que suas pernas estivessem prestes a desabar. A cada passo, a sensação de que alguém caminhava atrás dela aumentava. Não era apenas paranoia, menos era a mesma presença que sentira no quarto. A sombra a acompanhava, mas não a tocava. Observava. Então ela viu algo no final do corredor. Uma porta antiga, de ferro enferrujado, parcialmente entreaberta. E, diferente daquela do hall, esta tinha um buraco de fechadura enorme, exatamente do tamanho da chave que carregava. A porta pulsava como se respirasse. E do outro lado, algo empurrava devagar, testando a abertura. Um ganido baixo, distorcido, escapava pela fresta. Júlia recuou um passo. Depois outro. O cheiro de terra se tornou mais forte, quase insuportável. A porta vibrou. Um som grave, profundo, ecoou dentro do túnel, como se algo estivesse se preparando para atravessar, como se tivesse esperado anos por esse momento. A chave queimou dentro do bolso. Ela atirou rapidamente, ofegante. A chave brilhava com uma luz pálida, quase invisível, mas suficiente para iluminar a própria mão, como se tivesse sido despertada, como se soubesse exatamente onde precisava estar. A porta de ferro se abriu mais 1 centímetro, e uma mão fina, cinzenta, de dedos alongados demais, deslizou pela fresta, apertando a borda com força. Júlia não pensou. Ela correu em direção à porta, com a chave em mãos, guiada por um instinto que não entendia. O ar vibrou ao redor dela. A terra tremeu novamente, e por um instante, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Ela levantou a chave. A mão do outro lado avançou ainda mais. O ganido virou um rosnado.
A porta começou a abrir. E então, no último segundo, uma voz atrás dela, menos firme, agora mais clara, menos ordenou: tranque. Agora, antes que ela acorde completamente. Era a voz da sombra, a mesma sombra que deveria querer escapar, mas que naquele momento parecia .com medo. Júlia não conseguiu dormir depois da noite anterior. A sensação de ser observada continuava presa na pele, como se tivesse ficado impregnada no ar. E quanto mais ela tentava ignorar, mais forte parecia ficar. Então, logo ao amanhecer, decidiu explorar a ala da mansão que ainda não havia tocado. O corredor leste, um lugar que a casa parecia esconder de propósito. Enquanto caminhava, a madeira do chão rangia em ritmos estranhos, não no compasso de seus passos, mas como se algo caminhasse junto com ela, um pouco atrasado, imitando cada movimento. A sensação era tão clara que ela precisou olhar para trás várias vezes. Nunca via nada. Só aquele corredor longo, estreito, sufocante, e as paredes manchadas por uma umidade escura que escorria como veias. No final, encontrou duas portas. A porta da esquerda estava trancada com um cadeado enorme, pesado, antigo. A porta da direita, porém, estava só encostada, como se esperasse por ela. De repente, a lâmpada acima de sua cabeça piscou 2 vezes. Depois, apagou completamente. No breu total, Júlia prendeu a respiração. E quando a luz voltou menos, mesmo que fraca, menos a porta da direita estava totalmente aberta. Um convite silencioso, ou uma armadilha. Júlia respirou fundo, ergueu o celular e entrou. Era um escritório, coberto de poeira, mas arrumado demais para estar abandonado. Como se alguém tivesse estado ali recentemente. As estantes estavam repletas de fotos antigas da família Vieira. Retratos rígidos, rostos sérios, poses formais, mas em praticamente todas, havia a mesma figura Dona Clementina sempre no centro, sempre com aquele olhar fixo, profundo demais, como se estivesse prestes a sair da foto. Júlia se aproximou de um quadro, em especial. Nele, Clementina estava ao lado de um homem que ela reconheceu como seu bisavô. Só que havia algo escrito à mão, bem no canto da foto, quase apagado. A nova ocupa o lugar da antiga. O coração de Júlia acelerou. Nova quem? Antiga quem? Ela tocou a borda da foto, inquieta, e sentiu algo metálico atrás dela. Era uma chave, antiga, pesada, com o símbolo da família Vieira gravado, o mesmo símbolo que aparecia repetido no testamento. Seu estômago revirou. Aquela chave tinha um destino óbvio. A porta trancada no corredor, voltando lentamente cada passo. Parecia ecoar, como se a mansão acompanhasse seu movimento, respirando junto dela. Ao encaixar a chave no cadeado, a trava se abriu com facilidade assustadora. O som metálico reverberou por toda a casa, menos como se tivesse acordado algo adormecido. A porta rangeu, e um cheiro forte de mofo misturado com incenso antigo escapou de dentro, pesado como fumaça presa há décadas. O quarto era pequeno, sufocante, com paredes cobertas por símbolos riscados com força, repetidos tantas vezes que pareciam arranhões de desespero. No centro havia um altar improvisado, velas apagadas, bonecas de pano sem rosto e fotografias cortadas de mulheres da família. Todas as mulheres estavam ali, exceto Clementina, como se ela tivesse arrancado qualquer lembrança que não aprovasse. Entre tudo aquilo, havia um diário grosso, de capa dura, no meio do altar. Júlia abriu, sentindo um arrepio subir pela espinha, quando viu o nome escrito na primeira página. Lúcia Vieira, menos uma parente que desaparecera, sem deixar vestígios décadas antes. Na primeira frase do diário, as letras trêmulas pareciam ter sido escritas às pressas. Se você está lendo isto, já é tarde demais. Júlia sentiu a respiração falhar. As páginas seguintes eram um relato desesperado. Lúcia descrevia noites em que a mansão sussurrava seu nome, portas que se moviam sozinhas, sombras que tomavam forma humana e ficavam observando
da porta do quarto, mas o trecho que mais a fez congelar foi este. Toda herdeira é escolhida. Toda escolhida deve assumir o lugar de Clementina. A mansão não aceita uma vida nova sem cobrar a antiga. O diário continuava num tom quase frenético, letras irregulares, como se Lúcia estivesse lutando contra o tempo. Quem recusou, desapareceu. A casa tomou. Júlia fechou o diário com força, o coração batendo tão rápido que doía. E foi então, como se o ar mudasse de densidade, que ela ouviu passos pesados, arrastados, lentamente se aproximando pelo corredor. Ela se virou devagar, encarando a porta semiaberta. A lanterna do celular falhou, piscou, quase apagou. E na última piscada, antes de estabilizar, ela viu a silhueta. Uma mulher alta, magra, imóvel, parada no corredor, de frente para ela, observando, sem piscar, sem respirar, sem rosto definido, mas com uma presença que sufocava o ar ao redor. E Júlia percebeu, com horror, que a figura não estava apenas olhando. Estava esperando. Júlia ficou paralisada, incapaz de mover sequer um músculo. A figura no corredor não avançava, mas também não se afastava. Era como uma sombra viva, condensada, esperando que ela desse o primeiro passo. E quanto mais Júlia tentava desviar o olhar, mais forte sentia a pressão daquela presença sobre ela, como se dedos invisíveis estivessem segurando sua nuca. A lanterna do celular piscou de novo, e dessa vez apagou completamente. O breu tomou o quarto. Tudo o que restou foi o som leve, abafado, daquele passo arrastado que vinha de fora, não caminhando, mas mudando sutilmente de posição, como se a coisa estivesse inclinando a cabeça para observá-la melhor. Júlia tateou cegamente o altar em busca do celular, mas ao encostar nele, a tela voltou a acender sozinha. E quando a luz iluminou novamente a porta, a figura tinha desaparecido. O vazio do corredor agora parecia ainda pior do que a presença que estivera ali minutos antes. Júlia respirou fundo, fechou o diário e saiu do quarto. Mas o silêncio ao redor estava diferente, mais pesado, como se o ar tivesse engrossado. A casa parecia viva, prestando atenção em cada movimento dela. Ao passar pelo corredor, a lâmpada acima estourou com um estalo seco, e pedaços de vidro caíram no chão. Ela correu, sem olhar para trás. Chegando à sala principal, trancou a porta e apoiou as costas nela, tentando estabilizar a respiração. Mas a sensação de alívio durou pouco, porque algo começou a se manifestar no interior da casa. Batidas lentas, rítmicas, vindas do teto, como passos pesados, caminhando diretamente acima dela. Um pensamento começou a se formar lentamente na mente de Júlia. Ela nunca esteve sozinha na mansão. Nunca. Desde o minuto em que entrou. Seguindo esse impulso de horror crescente, decidiu ligar para Dona Ivone, enquanto ainda tinha coragem. A ligação tocou por longos segundos, que pareciam intermináveis. O que houve, menina? A voz de Ivone soou preocupada. Dona Ivone, eu encontrei um diário da Lúcia. Ela falava da Clementina. Falava de assumir o lugar dela. O que significa isso? A voz de Júlia falhou no meio da pergunta. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que Júlia achou que a ligação tinha caído. Quando Ivone finalmente falou, a voz dela não era mais de preocupação, mas de pura culpa. Eu deveria ter te contado antes, mas ninguém nunca acredita até ver. Júlia, Clementina nunca aceitou a própria morte. Ela acreditava que a alma dela precisava permanecer entre as paredes da mansão, e que, a cada geração, uma herdeira deveria continuar o papel dela, não como dona da casa, mas como hóspede dela. Júlia sentiu o sangue sumir do rosto. Hóspede, murmurou. Sim, alguém que vive ali, para mantê-la desperta. A mansão é o corpo. Clementina é o espírito. Sozinhas, elas morrem. Mas se houver alguém dentro, alguém da família, a casa continua viva. Um arrepio profundo
Percorreu a espinha de Júlia. E se eu não quiser ficar aqui? A resposta veio com firmeza dolorosa. Então, a casa fará você ficar. Antes que Júlia pudesse reagir, um som ecoou pela mansão inteira. Menos como se todas as portas tivessem batido ao mesmo tempo. O impacto fez o chão tremer. A ligação caiu. O celular travou, a tela apagou. Nada funcionava. Júlia caminhou até a janela mais próxima e tentou abri-la. A madeira não cedia. Empurrou com mais força, mas parecia colada, como se a mansão tivesse decidido selar tudo. Quando Reco, tentando recuperar o fôlego, viu seu próprio reflexo no vidro. Menos mais atrás dela. Lá no fundo do corredor, a silhueta magra surgia novamente. Agora mais nítida. Agora mais próxima. Agora com o rosto pálido, estendido, como se tivesse sido esticado para se parecer com algo humano. Júlia se virou rapidamente, mas não havia nada. O corredor estava vazio, apenas o vento inexistente movendo as cortinas. A imagem, porém, tinha sido clara demais para ser um reflexo distorcido. Era real. Tentando raciocinar, ela se lembrou do diário e folheou apressada até as últimas páginas, buscando alguma pista de fuga. Entre rabiscos frenéticos, encontrou uma frase sublinhada com tanta força que quase rasgou o papel. Ela só se materializa completamente depois da meia-noite. Júlia olhou para o relógio da parede. Os ponteiros marcavam 23h48. O tremor se espalhou pelo corpo. Ela tinha 12 minutos antes que Clementina se manifestasse por inteiro. Antes que a mansão fizesse o que sempre fez com a herdeira, que tentava recusar o destino. 12 minutos até a casa acordar completamente. 12 minutos até ela deixar de ser visitante e se tornar parte das paredes. Mas ao segurar o diário, percebeu que havia algo mais escrito logo abaixo da frase. Uma anotação curta, quase imperceptível. A única saída está no retrato dela. E foi nesse momento que Júlia ouviu o primeiro sussurro claro da noite. Não atrás dela. Não no corredor, mas dentro da própria sala. Uma voz feminina, rouca, arrastada. Júlia, venha. A mansão tinha acordado mais cedo. O sussurro ecoou pelas paredes, como se a própria madeira tivesse falado o nome dela. Júlia sentiu a garganta secar, enquanto girava lentamente a cabeça, tentando identificar de onde aquela voz vinha. Mas não havia direção clara. O som parecia vir de todo lugar. E de lugar nenhum. Júlia, a voz repetiu. Mais nítida. Mais próxima. Mais viva. Ela recuou instintivamente até bater as costas na parede. Seu coração batia tão alto que parecia competir com os estalos que percorriam a mansão, como se a casa estivesse esticando os ossos depois de um longo sono. Segurando o diário com força, ela repetia mentalmente. O retrato. O retrato. O retrato. Mas qual retrato? Havia dezenas espalhados pelos cômodos, todos parecidos. Todos com aquela presença enigmática de Clementina. A voz chamou de novo. Agora bem atrás dela. Júlia se virou com um sobressalto. Mas o corredor estava vazio. Somente aquela escuridão profunda, pulsante, que não parecia mais apenas sombra, mas substância. Como se fosse possível afundar nela. Foi então que se lembrou do salão principal, onde o maior retrato de Clementina ficava pendurado. Um quadro enorme, imponente, pintado a óleo, com detalhes tão perfeitos que os olhos pareciam reais, sempre olhando, sempre atentos. Ela correu. Não pensou em nada além disso. O som de suas passadas ecoou pelas tábuas, e a cada passo, a casa parecia reagir, rangendo, espremendo o ar, estreitando o espaço, como se estivesse tentando impedir sua fuga. Ao chegar ao salão, as luzes tremularam violentamente e se apagaram menos todas de uma vez. O breu caiu como um pano pesado, mas Júlia sabia exatamente onde o retrato estava. Ela correu os dedos pela parede até sentir a moldura fria, enorme, que dominava o centro da sala. A ponta dos dedos encontrou algo estranho na parte inferior da moldura, menos um pequeno entalhe, quase invisível, como um compartimento secreto. Antes que pudesse explorá-lo, a mansão estremeceu de forma tão brusca
que os vidros das janelas vibraram. E então, devagar, um passo ecoou atrás dela. Dessa vez, não era uma ilusão, não era sombra, não era reflexo. Era alguém menos, ou alguma coisa menos caminhando na direção dela. Com o coração disparado, Júlia passou as mãos, com mais força, pela base do quadro, até sentir um mecanismo escondido. Um clique suave ecoou, seguido por um leve deslocamento da madeira. A moldura se abriu alguns centímetros, revelando um espaço vazio atrás, pequeno demais para ser um compartimento comum. Dentro havia apenas um objeto, uma fita vermelha, antiga, gasta, amarrada com um nó tão apertado que parecia ter sido feito com pressa menos ou desespero. Ela puxou a fita. No instante em que tirou do compartimento, a casa soltou um gemido profundo, quase humano. A temperatura despencou. Seu hálito saiu em nuvens brancas no ar. O passo atrás dela ficou mais nítido. Depois, outro e outro, cada vez mais perto. Júlia abriu a fita com mãos trêmulas, revelando um pedaço de papel dobrado inúmeras vezes, amarelado pelo tempo. Quando desdobrou, encontrou apenas uma frase: "Quebre o vínculo." Logo abaixo, com caligrafia diferente, mais agressiva e irregular, havia outra anotação: "Destrua o retrato." O horror tomou conta dela. O retrato era a âncora, o meio pelo qual Clementina mantinha seu domínio sobre a casa e sobre as herdeiras. Destruí-lo significava tentar romper o laço que mantinha Clementina ali, mas também significava provocar diretamente algo que nunca aceitou ser contrariada. Quando ergueu os olhos para o retrato, percebeu algo que nunca havia reparado antes. Os olhos pintados se moviam, lentamente, como se seguissem cada movimento dela. Eles estavam vivos. E pela primeira vez, Júlia teve certeza absoluta. Clementina estava olhando diretamente para ela. A voz voltou, agora do seu lado esquerdo, tão próxima que ela pôde sentir o hálito frio roçar sua orelha. "Júlia, não faça isso." O bibro, as paredes tremeram. O ar se condensou como se algo gigantesco estivesse respirando dentro da mansão. As luzes voltaram com uma explosão de claridade. Então, Júlia viu a silhueta clara e nítida, completa, Clementina, totalmente formada. Finalmente materializada antes da meia-noite. O relógio da parede marcou 23h59. E o retrato começou a se mover sozinho, como se pulsasse, como se guardasse algo vivo dentro dele. Algo que não queria ser destruído. O ponteiro avançou para o último minuto, antes da meia-noite. E Júlia sentiu o tempo escorrer como água entre os dedos. O ar ao seu redor tornou-se quase sólido, difícil de respirar. Clementina estava ali, completamente formada, parada entre ela e a porta, menos uma presença alta. Magra, envolta em um vestido antigo que parecia feito do próprio breu da casa. O rosto dela era uma máscara rígida, de pele esticada sobre ossos finos, como se tivesse sido moldada às pressas para imitar um rosto humano. Os olhos, profundos e afundados, brilhavam com uma consciência fria, uma consciência que não deveria existir. "Você me pertence", disse Clementina, a voz soando como duas vozes juntas, uma humana e outra arrastada, como o vento passando por túneis velhos. Júlia apertou o papel entre os dedos. Destrua o retrato. Se era isso que quebraria o vínculo, era isso que faria. Não tinha alternativa. Respirou fundo, tomou impulso e correu até o retrato, antes que Clementina reagisse. Mas a mansão reagiu primeiro. As janelas se fecharam com estalos violentos. As portas se trancaram sozinhas. As paredes se moveram, como se quisessem se curvar para prendê-la. O chão tremeu com tanta força que Júlia perdeu o equilíbrio e caiu menos, mas não soltou o papel. Clementina avançou, lenta, confiante, quase paciente, como se soubesse que o fim já estava decidido. Ela ergueu a mão, e a temperatura caiu de forma tão brutal que Júlia sentiu a pele arder. "Assuma o seu lugar", ordenou. Mas Júlia, mesmo tremendo, ergueu o olhar. Era isso. Era agora. Ou ela se tornava parte da mansão, ou quebrava o ciclo para sempre. De súbito,
Um estalo ecoou dentro dela, não da casa, mas da própria mente. Uma lembrança. O diário. Havia algo escrito dias antes da morte de Lúcia, um trecho sobre quebrar o vínculo, mas não com força bruta. Ela teme o próprio reflexo. Ela teme ser lembrada do que se tornou. Os olhos de Júlia se arregalaram. Não era para destruir o retrato inteiro, era para mostrar a Clementina o que ela realmente era. Com a força do desespero, Júlia levantou-se e empurrou o enorme retrato, virando-o de frente para a aparição. A moldura pesada raspou no chão, rangendo, mas cedeu. Quando Clementina viu a própria imagem, um grito rasgou o salão. Era um grito não humano, feito de muitas vozes, menos as vozes de todas as herdeiras, que também tinham sido presas ali. O retrato começou a se distorcer, as tintas derretendo como cera ao calor, e o rosto pintado se retorcia como se estivesse vivo e em agonia. Clementina cambaleou para trás, o corpo feito de sombras, tremendo como se estivesse sendo rasgado por dentro. A mansão inteira reagiu. As paredes estremeceram, o teto gemeu, vidros estouraram. A madeira estalou como se estivesse sendo puxada por raízes invisíveis. Não! A voz ecoou por todos os cantos. Você é minha! Mas Júlia segurou o retrato com ambas as mãos, e com um grito, esmagou o centro da pintura. A madeira partiu. A tela rasgou como pele, e uma onda de energia negra explodiu do quadro, lançando-a contra o chão. Clementina soltou um urro final, e seu corpo começou a se desmanchar em fragmentos de sombra. Eles se dissolveram no ar, como cinzas levadas pelo vento, até restar apenas silêncio. Silêncio absoluto. O relógio marcou 0. E tudo parou. A mansão cessou seus tremores. As portas destrancaram. A temperatura voltou ao normal. O ar deixou de pesar. Júlia permaneceu no chão por vários segundos, ofegante, suja de tinta escura do retrato, e tremendo dos pés à cabeça. A sensação de ameaça desaparecera. A casa parecia vazia, não era mais viva. Não observava mais, não respirava mais. Ela se levantou devagar, olhou ao redor e viu, pela primeira vez desde que chegara, a mansão como realmente era. Apenas uma construção velha, abandonada, cheia de histórias menos, mas sem monstros. Sem donos, sem espíritos. Sem herdeiras presas. Júlia caminhou até a porta da frente e empurrou. Ela abriu com um rangido suave, como se a casa estivesse exalando seu último suspiro. A brisa fria da madrugada tocou seu rosto. O céu ainda escuro anunciava o fim da noite, e o começo da vida dela, livre daquele lugar. Ao cruzar o portão, olhou uma última vez para trás. A mansão estava silenciosa, imóvel, finalmente morta. Mas no instante em que virou para seguir caminho, um leve estalo ecoou do interior da casa, uma janela se fechando sozinha. Ou talvez apenas o vento. Júlia não voltou para conferir. Nunca mais.